Chicago reabriu após o feriado. E o sinal é vermelho. A soja caiu 0,3%. O milho caiu 0,3%. O trigo caiu 0,3%. É pressão generalizada nos grãos. E o produtor brasileiro está lutando para sobreviver. As margens estão no limite. O fluxo de caixa está apertado. E a palavra recuperação judicial começou a ecoar nos escritórios de advocacia rural. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. O cenário que vou mostrar nos próximos minutos é crítico. E você precisa entender por que janeiro virou mês estratégico para quem está considerando proteção jurídica. Vamos aos fatos que conectam a pressão de mercado com a sobrevivência econômica do produtor. A situação está formada. E as decisões precisam ser tomadas agora. As bolsas de Chicago e Nova York ficaram fechadas na segunda-feira. Foi feriado do dia de Martin Luther King nos Estados Unidos. E quando reabriram na terça-feira, o movimento foi negativo. Soja a 10,54 dólares por bushel. Milho a 4,22 dólares. Trigo em queda também. É o mercado sinalizando que a pressão continua. E que a oferta global está ampla. Mas aqui está o problema maior. Enquanto Chicago cai, o dólar está fraco. Fechou a R$ 5,36. É considerado fraco para formar preço de soja no Brasil. E quando você junta Chicago em queda com dólar fraco, o preço em reais desaba. Minas Gerais perdeu R$ 8 por saca no último mês. Saiu de R$ 118 para R$ 110. Bahia caiu R$ 10. De 125 para R$ 115 por saca. E tem a pressão geopolítica voltando com força total. Donald Trump ameaçou impor tarifas à Europa como instrumento de pressão para a aquisição da Groenlândia. Ele não confirmou a ação militar. Mas a retórica agressiva manteve o grau de incerteza elevado nos mercados globais. As bolsas europeias reagiram negativamente. E o temor de uma escalada comercial voltou ao radar. A União Europeia já sinalizou que vai retaliar. Falaram em 93 bilhões de dólares de retaliação. É nova guerra tarifária se desenhando. E isso traz risco de recessão global. Quando a economia enfraquece, a demanda por commodities cai. E quando a demanda cai, o preço não sustenta. É ciclo vicioso que pressiona o produtor brasileiro direto na margem. E aqui vem o movimento que assustou o mercado financeiro. A prata disparou 7,4% em um único dia. O ouro subiu 3%. São metais preciosos renovando máximas históricas. E isso não é coincidência. É sinal de aversão ao risco extrema. Os investidores estão saindo de ativos de risco e buscando proteção em ouro e prata, porque não confiam mais nem no dólar como porto seguro. Agora eu vou te mostrar o que está acontecendo dentro da porteira. E por que a palavra recuperação judicial está sendo discutida com mais frequência. É comum ouvir que janeiro seria o mês mais indicado para entrar com pedido de recuperação judicial no agronegócio. Mas essa afirmação não se sustenta de forma absoluta. Não existe regra engessada sobre o melhor mês. A estratégia precisa ser construída a partir de 3 fatores: realidade agronômica, realidade jurídica e realidade financeira de cada produtor. A definição do momento adequado busca extrair o máximo efeito prático do chamado stay period, que é o período de proteção legal. No agronegócio, isso significa permitir que o produtor atravesse o maior número possível de colheitas, porque são as colheitas que geram caixa. E o caixa é o que sustenta a viabilidade da recuperação. Se o produtor já está em mora, com risco iminente de busca e apreensão de maquinários, constrição de grãos, ou até perda da posse de imóveis, a urgência jurídica se impõe. E a estratégia precisa ser ajustada a esse cenário imediato. Não dá para esperar. Porque sem máquina não tem colheita. E sem colheita não tem geração de caixa. Por outro lado, se o produtor ainda mantém contratos adimplidos, muitas vezes porque realizou sucessivas rolagens de dívidas, ampliando o problema ao longo do tempo, a definição do momento pode ser feita de forma mais estratégica e planejada. E aqui entra o calendário agrícola. A soja, cultura mais produzida no Brasil, tem plantio entre setembro e dezembro, e colheita entre janeiro e abril, se ainda não houver inadimplência, e não existir risco imediato de busca e apreensão de máquinas. Pode ser mais adequado ingressar com recuperação judicial quando a colheita estiver se encerrando, ou logo após sua finalização. Nessa hipótese, o stay period pode abranger também o ciclo produtivo seguinte, permitindo geração de caixa em mais de um momento, especialmente se houver prorrogação do período de suspensão. Mas se os contratos já estiverem vencidos, e houver risco concreto de credores ajuizarem busca e apreensão, sequestro ou arresto, capazes de impedir a colheita, a estratégia mais prudente é o ajuizamento antes da colheita,
Porque sem colheita não há geração de caixa. E sem caixa não há reestruturação que se sustente. É matemática financeira pura. E aqui está o alerta crítico que poucos estão fazendo. O Stay Period confere proteção relevante, mas não representa blindagem absoluta. Contratos com alienação fiduciária são o verdadeiro calcanhar de Aquiles, porque não se submetem automaticamente a esse escudo. E isso desloca a discussão para o tema da essencialidade dos bens. Se o trator, a colheitadeira ou o pivô são essenciais para a atividade, tem chance de proteção. Mas, se não são, o credor pode retomar. Agora vem o dado que mostra o tamanho do aperto. Um especialista em agronegócio alertou que 2026 vai testar a sobrevivência econômica do produtor rural. Os fatores que afetam a renda são brutais. Juro altíssimo, custo de produção muito caro, principalmente custo do dinheiro, insumos que subiram de preço, e preços agrícolas que não aumentaram, alguns até caíram. A tendência é de margem estreita. E aqui está a frase que resume tudo. A diferença entre quem fica no azul e quem fica no vermelho é a produtividade. Se a fazenda for produtiva, se as condições de clima foram favoráveis, se a tecnologia utilizada for adequada, e se tiver produtividade bem acima da média, vai ficar no azul. Mas quem ficar com produtividade baixa por qualquer circunstância, vai ter dificuldade. E tem o paradoxo cruel. O Brasil vai colher safra recorde. Mais de 182 milhões de toneladas de soja. Exportou mais de 170 bilhões de dólares em 2025, mas o produtor está sofrendo. As expectativas não são boas. A safra do país é ótima. Os preços não devem subir. A agricultura contribui sem inflação, com saldo exportável, ajudando a economia. Mas dentro da agricultura só vai bem quem tem alta produtividade. E aqui está a recomendação direta para quem está ouvindo agora. O produtor está com as barbas de molho, olhando o mercado cuidadosamente, vendo a evolução da comercialização, preços para frente, produção dos concorrentes, e aguardando o plano safra que sai em junho e julho. O tema central é olho vivo no mercado o tempo todo. Monitoramento constante é o grande diferencial. Agora vem a terceira camada de pressão, e essa vem do trigo. A safra mundial 2025 e 2026 deve alcançar 842,17 milhões de toneladas. É salto de mais de 42 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. Esse avanço tende a provocar aumento nos estoques finais do grão e a elevar a relação entre estoque e consumo. Isso sugere maior oferta disponível e pressiona preços internacionais para baixo. O consumo global deve atingir 823,9 milhões de toneladas. Fica abaixo da oferta prevista. Esse desequilíbrio entre produção e demanda reforça cenário de abundância no mercado externo. E no Brasil, o ritmo é outro. A produção nacional foi estimada em 7.873 milhões de toneladas. Uma queda de 1,1% em relação à projeção de dezembro e 0,2% inferior ao volume colhido em 2024. Mas mesmo com oferta mais enxuta, os estoques internos devem crescer, porque tanto o consumo doméstico quanto as exportações estão em retração. E isso vai elevar o estoque de passagem em julho de 2026 ao maior nível desde 2019. Esse cenário representa vantagem temporária para abastecimento interno, mas sinaliza desafios para escoamento da produção nacional, principalmente em ambiente internacional mais competitivo. E aqui está a conexão geopolítica que fecha o cerco. Donald Trump continua pressionando a Europa. E isso não é só sobre a Groenlândia. É sobre poder comercial. As estimativas indicam impactos relevantes sobre o PIB da zona do euro. A Alemanha, por ser economia industrial, tem maior vulnerabilidade. E o Reino Unido enfrenta risco de recessão em cenários mais extremos. Quando a Europa enfraquece, a demanda global cai. No mercado de moedas, a retórica de Trump contribuiu para a desvalorização global do dólar, mesmo diante do aumento da aversão ao risco. Isso sugere que os agentes ainda enxergam espaço para negociação e não precificam choque abrupto. Esse movimento favoreceu valorização de metais preciosos e industriais, enquanto o petróleo operou em queda, pressionado tanto pela cautela geopolítica quanto pela baixa liquidez. Aqui no Brasil, o impacto foi parcialmente amortecido pelo feriado nos Estados Unidos, que reduziu o volume de negócios. O Ibovespa encerrou praticamente estável. No mercado de juros, a baixa liquidez favoreceu ajustes técnicos, e houve leve melhora das expectativas inflacionárias de curto prazo. Mas as projeções para horizontes mais longos seguem pressionadas.
indicando que a ancoragem das expectativas permanece incompleta. O real fechou a R$ 5,36, se beneficiando da fraqueza do dólar, e principalmente do elevado diferencial de juros, que continua atraindo operações de carry trade. Declarações do ministro da Fazenda em apoio à autonomia do Banco Central foram bem recebidas, contribuindo para reduzir ruídos institucionais. Mas isso não muda a realidade do produtor que está com margem apertada e fluxo de caixa pressionado. Agora eu vou te trazer a única notícia boa do dia. E essa vem do Rio Grande do Sul. A China retirou a suspensão das importações de carne de frango gaúcho. Após quase 2 anos de embargo, a revogação encerra restrições que pressionaram o setor ao longo de 2025 e deve normalizar embarques nos próximos dias. A liberação é vista como direcionada estrategicamente para a recuperação do setor. O presidente da Associação Gaúcha de Avicultura foi direto. A reabertura é fundamental para reoxigenar o setor e reduzir impactos provocados pelos embargos enfrentados nos últimos meses. Durante a suspensão, as indústrias do estado ajustaram produção, buscaram novos destinos para exportar, o que resultou em perda comercial e aumento da oferta no mercado interno, pressionando preços. E aqui está o alerta estratégico. Analistas avaliam que o acordo Mercosul-União Europeia pode representar abertura estratégica de longo prazo para a avicultura gaúcha e brasileira. Amplia alternativas comerciais em cenário global marcado por volatilidade e disputas geopolíticas. Mas o foco imediato do setor segue na retomada responsável das exportações à China, com cautela na produção, garantindo abastecimento interno e reforço dos protocolos de biosseguridade. Agora eu vou conectar todas as peças para você entender o momento crítico que está formado. Chicago reabriu em queda. A soja está a $10,54 por bushel. O dólar está a R$ 5,36. É considerado fraco para formar preço. Minas Gerais perdeu R$ 8 por saca no último mês. Bahia perdeu R$ 10. E a palavra recuperação judicial está sendo discutida com mais frequência nos escritórios de advocacia rural. Os especialistas alertam que 2026 vai testar a sobrevivência econômica do produtor. Juro altíssimo, custo de produção caro, preços agrícolas que não sobem e margem estreita. A diferença entre azul e vermelho é a produtividade. Quem não tiver produtividade acima da média vai enfrentar dificuldade severa. E a recuperação judicial pode ser ferramenta de defesa, mas precisa ser usada no momento estratégico certo. O trigo global vai bater recorde de produção. 842,17 milhões de toneladas. É oferta ampla pressionando preços. Trump ameaça tarifas à Europa. Nova guerra comercial se desenhando. Risco de recessão global. E quando a economia enfraquece, a demanda por commodities cai. É pressão de todos os lados batendo no produtor brasileiro, que já está com margem apertada e fluxo de caixa no limite. A única notícia boa veio do frango gaúcho. China liberou após 2 anos de embargo. É oxigenação importante para o setor. Mas não muda a realidade da soja. Não muda a pressão do milho. E não resolve o problema do produtor que está com custo alto e preço baixo. A recuperação judicial não é solução mágica. É ferramenta de proteção, que precisa ser usada no momento certo, com estratégia construída caso a caso. Eu quero saber de você. Você acha que a solução é entrar com recuperação judicial? Ou você acredita que o mercado ainda vai reagir e dar margem suficiente para o produtor sobreviver sem proteção jurídica? Você está considerando essa alternativa? Ou está apostando na produtividade e na comercialização estratégica? Deixa nos comentários sua opinião e sua região. O que fica absolutamente claro é que o dia 20 de janeiro de 2026 marca um momento crítico para o agronegócio brasileiro. Chicago reabriu em queda. Soja a $10,54. Dólar a R$ 5,36. Minas Gerais perdendo R$ 8 por saca. Bahia perdendo R$ 10. E especialistas alertando que 2026 vai testar a sobrevivência econômica do produtor. A palavra recuperação judicial está ecoando nos escritórios de advocacia. Mas não existe regra pronta sobre o melhor momento. Depende de realidade agronômica, jurídica e financeira de cada produtor. O stay period protege, mas não é blindagem absoluta. Alienação fiduciária é calcanhar de Aquiles e pode inviabilizar a proteção. A decisão precisa ser técnica, baseada em estratégia, não em desespero. O trigo vai bater recorde global, 842 milhões de toneladas pressionando preços. Trump ameaça a Europa. Nova guerra tarifária, risco de recessão.
E a única boa notícia foi China liberando frango do Rio Grande do Sul. Após 2 anos de embargo. É alívio importante. Mas não resolve a crise da soja. Não resolve o aperto do milho. E não muda o fato de que o produtor está no limite. Se você chegou até aqui, inscreva-se no Agro Radar Brasil, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outros produtores. Chicago reabriu em queda, as margens estão no limite, e a recuperação judicial virou tema de escritório. Gestão profissional ou proteção jurídica. Essa pode ser a escolha de 2026. Até a próxima análise.